Saudações, queridos irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desejo a todos um feliz sábado. Vamos à nossa meditação de Pôr do Sol. Mas antes mesmo queremos endereçar nossas condolências às famílias que têm perdido os seus parentes devido a essas manifestações. Nós sabemos que estamos passando momentos difíceis, há muita conturbação devido mesmo a essas manifestações. E por esta mesma razão, muitos irmãos não têm acesso à internet devido às restrições da internet no nosso país. Mas pela graça de Deus, aqui estamos nós para mais um sábado. Eu quero convidar a si, querido irmão, que ainda não está inscrito no canal, para que possa se inscrever e ativar o sino de notificações. Também compartilhar esta lição com os demais irmãos, mostrando que há uma luz, que há esperança naqueles que aguardam o breve aparecimento do nosso amado Jesus Cristo. Esta, queridos irmãos, é a maior de todas as esperanças que nós temos. Vamos orar para a nossa meditação. Nosso Deus e Pai que nos céus habita. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por mais um sábado. Obrigado, Senhor, porque Tu nos conservas em vida numa situação difícil, em que os tumultos, as convulsões sociais se avistam nesse nosso belo Moçambique. Nosso Deus, dirige o curso desta história de tal maneira que se faça sentir o Teu amor, o Teu carinho naqueles que Te buscam e desejam viver contigo nas mansões celestiais, onde a morte e o sofrimento jamais existirão, Senhor. Estenda a sua mão forte, consola as famílias que perderam os seus queridos devido a essas manifestações. Nós sabemos que muitos estão clamando paz, mas nós sabemos que neste mundo não há paz. Somente em Ti é que nós podemos desfrutar a tranquilidade e a paz de espírito. Queira Deus aumentar a nossa fé e melhor nos prepararmos para o breve encontro que teremos contigo, quando o Senhor nos levar para então estarmos nas nações celestiais. Venha a nós, seja feita a sua vontade, dê-nos um sábado feliz. Pedimos neste momento o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos nós vivendo no limiar da história desta terra. Os eventos que a profecia predisse estão diante de nós. Vemos a cada instante derramamento de sangue, conflitos, nações entre as nações. Nós vemos fome, pestilências, terremotos, inundações, incêndios, assim como a profecia bíblica predisse que isto aconteceria antes da vinda de Jesus. Mas não só esses eventos, queridos irmãos, vemos também o levantar dos falsos profetas. Algo que a Bíblia disse em detalhes, que antes mesmo da vinda de Jesus surgiriam muitos falsos profetas. Este é o cenário, queridos irmãos, que nós estamos vivendo. São sinais que mostram que Cristo está vindo. Nós precisamos nos organizar e tomarmos uma decisão positiva de estar do lado de Jesus Cristo, o autor da vida, aquele que veio a este mundo e morreu no nosso lugar. E Ele ascendeu ao céu. Está neste momento intercedendo por nós para que nós possamos aceitar e ter vitória sobre o pecado antes daquele grande e terrível dia do Senhor. Queridos irmãos, precisamos nós buscar a Deus hoje e hoje mais do que nunca. Buscar o Senhor, assim como nos dito na palavra de Deus. Eis que cedo venho. Então o Senhor prometeu, e tudo que Ele prometeu no passado Ele cumpriu. Então se Ele prometeu que virei outra vez, então nós precisamos crer que Ele virá. E os sinais que Ele mesmo predisse estão acontecendo diante de nós. Conforme nós lemos no sábado passado, o livro Eventos Finais, nós tomaremos novamente a leitura do livro Eventos Finais, no capítulo 2. Nós veremos algumas passagens que a serva do Senhor nos diz a respeito dos últimos dias. No capítulo 2, a serva do Senhor nos fala dos sinais de que Cristo voltará em breve. No Monte das Oliveiras, Cristo enumerou os juízos terríveis que deveriam preceder a sua vinda. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isto será início das dores,
de acordo com Mateus capítulo 24, os versos 6 a 8. Então nós vemos uma parte desta profecia tendo se cumprido na destruição de Jerusalém. Que antes mesmo da destruição de Jerusalém, ouviu-se rumores de guerras, fomes, pestilências, falsos profetas. Então isto cumpriu-se no passado. Mas terá o seu cumprimento também nos dias em que estamos vivendo, os mesmos sinais que Cristo predisse na destruição de Jerusalém, vemos hoje acontecer no nosso próprio mundo. Nós vemos nos nossos dias falsificações de visões, homens que se dizem ser profetas, e apesar de profetizarem o engano e este engano acontecer, não torna este profeta verdadeiro. Porque assim o próprio Cristo disse que muitos surgirão dizendo que são o próprio Cristo, e surgirão também falsos profetas, dizendo profecias de engano. Agora, queridos irmãos, Satanás está mexendo por detrás da história. Ele bem sabe que Cristo está vindo. Então ele falsifica os eventos para ser que estes que surgem agora, os falsos profetas, quando profetizam os seus planos, e muitos acreditam que esses profetas são verdadeiros. Eu não sei se os irmãos viram este falso profeta Brandon, quando ele predisse que Donald Trump sofria um atentado. Isto aconteceu. Mas lembrem, nenhum profeta pode profetizar e levar as pessoas a Cristo, não através da observância da lei de Deus. Então, se o Brandon, apesar das suas profecias cumprirem-se, ele nunca fala da lei de Deus como um princípio básico a ser levado. Porque Tiago 2:10 nos diz: todo aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Então, um verdadeiro profeta irá levantar a lei de Deus, que é a lei que foi pisada por terra, como obra de Satanás. Então, todo profeta que se levanta não evoca a lei de Deus como um princípio do seu governo. Este é um falso profeta. Ou seja, queridos irmãos, um verdadeiro profeta, além das profecias que Deus lhe mostrar, Deus lhe fará voltar a chamar o povo para a observância dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos revelam o próprio caráter de Deus. Então nós temos que entender isto, queridos irmãos. No livro de Amós, capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz que o Senhor não fará coisa alguma se antes revelar o seu segredo aos profetas. Então nós vemos Moisés falando da lei de Deus. Nós vemos Isaías falando da lei de Deus. Nós vemos Jeremias falando da lei de Deus. Nós vemos Daniel falando da lei de Deus. E de facto, no livro de Daniel, capítulo 7, nós vemos também um poder que se levanta para perseguir o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que uma vez Satanás intentou destruir esta lei. E nós vemos no catolicismo romano uma violação direta daquilo que é a lei de Deus. Queridos irmãos, então quando Brandon ele profetizou sobre o atentado a Donald Trump, isto aconteceu de forma minuciosa. Então as pessoas passaram a dar ouvidos a Brandon. Mas isto não parou por aqui, queridos irmãos. Ele também predisse a vitória de Donald Trump nas eleições de 2024 contra Kamala. E isto aconteceu, queridos irmãos. Uma vez que Donald Trump venceu as eleições de 2024, o que isto nos diz a nós, adventistas do sétimo dia, que um decreto dominical está vindo. Porque o próprio Trump prometeu transformar a América numa verdadeira América da liberdade religiosa. Mas quando ele fala de uma América verdadeira, ele está falando de uma América que vai dar o poder ao papado. Porque Apocalipse 3 fala da besta que sobe do mar, que é o papado. E Apocalipse 3, versos 11, fala-nos também de uma besta que sobe da terra, Estados Unidos da América. Que o papel desta besta que sobe da terra, que é Estados Unidos da América, é fazer com que a primeira besta volte a ter poder como tinha na Idade Média, quando o papado dominava o mundo todo. Este poder perseguiu, aprisionou e matou os que observavam a lei de Deus. E também intentou mudar os tempos e a lei. Então este poder satânico, quando se levanta, ao perseguir aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, também faz com que
o mundo todo viole o quarto mandamento, que é o sábado. Então, se nós queremos perceber se um profeta é verdadeiramente instruído por Deus, ele levará pessoas a voltarem-se à lei de Deus. Então, um grande reavivamento está vindo para a América, mas será um falso reavivamento, conforme lemos no Espírito de Profecia. Um falso reavivamento. Irmãos, será que nós estamos preparados como Adventistas do sétimo dia para vermos esse falso reavivamento se multiplicar também na Igreja Adventista do sétimo dia? Vejam comigo este vídeo. Vocês creem que isto é na Igreja Adventista do sétimo dia? Where my Jamaicans at? Fire, fire, fire! Fall down on me! Like the day of Pentecost! Fire! Fall! Fall on me! Lift your hands and give God the glory. You know why? The Holy Spirit wants to fall on you and begin to call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord. Call on the name of the Lord and ask the Holy Ghost to fill you. Ask the Holy Ghost to set you on Deus tem fire. misericórdia Do de you nós, need the irmãos. fire? O que estamos dizendo é que este falso reavivamento vai começar na América e as igrejas vão copiar. Assim como é nos dito nos testemunhos que o decreto dominical será promulgado em primeiro lugar nas terras da América e as nações vão copiar. Então, se os Estados Unidos da América, de acordo com a Agenda 2025, o projeto 2025, que Donald Trump prometeu colocar em andamento a partir do primeiro dia de janeiro, irmãos, estamos nós preparados para o decreto dominical? A igreja está dormindo. Há muitos que não sabem destas verdades que a nós foram confiadas, irmãos. Então nós precisamos nos levantar e pregar que está vindo. Cristo está vindo. E nós precisamos nos organizar. E nós precisamos verdadeiramente nos converter a Deus. Porque este cenário vai tornar-se cada vez mais difícil. As manifestações de Moçambique, queridos irmãos, são uma realidade que mostram que nós, como igreja, nada estamos fazendo. Aquilo que deixamos de fazer num tempo de paz, seremos obrigados a fazer num tempo difícil. Porque estas manifestações, elas vão continuar até a volta de Jesus. Assim nos dito, queridos irmãos. Enquanto o mundo clamar paz, paz e unidade, virá uma repentina destruição. Então, não esperemos momentos de paz, queridos irmãos. Porque a paz verdadeira só se pode ter em Cristo Jesus, em obediência aos seus mandamentos. Então nós temos que dizer alguma coisa. Mas, queridos irmãos, há uma grande esperança para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. E nós precisamos, queridos irmãos, nos santificar e nos purificar para fazer parte do remanescente do povo de Deus. Que Deus possa abençoar a sua palavra e que possamos nós aproveitar do tempo que Deus nos dá nesta terra para levar a verdade a muitos que não conhecem, a muitos que se juntam para lutar do lado do inimigo. Mas nós precisamos levantar, dizendo, temer a Deus e dê-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Que Deus nos abençoe e nos dê a continuação de um feliz sábado e nos vemos na próxima oportunidade.